se eu te dissesse que agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, existe uma versão de você vivendo em outra vida, fazendo escolhas diferentes, trilhando caminhos que você não seguiu, vivendo uma realidade que só você imaginou, ou nem isso? E se eu te dissesse que essa versão não é apenas uma teoria, mas que ela está tentando se comunicar com você? Talvez em um sonho estranho, em um déjà vu que parece real demais, ou naquela sincronicidade que te arrepia, mas que você tenta ignorar. A física quântica já admite o que os místicos sempre souberam. A realidade que você vive é apenas uma entre infinitas possibilidades. E para cada possibilidade existe uma versão sua vivendo nela. Versões de você que tomaram decisões que você não teve coragem de tomar. Superaram medos que você ainda carrega. Seguiram sonhos que você engavetou ou que simplesmente vibram em outra frequência. Elas não estão longe. Elas estão em camadas paralelas da mesma experiência, existência, separadas apenas por um detalhe invisível, a frequência. E aqui está o que ninguém te contou. Essas versões podem te enviar sinais. Elas podem te guiar, te alertar, te mostrar o caminho, porque no fundo elas são você. Mas um você que já atravessou pontes que você ainda está tentando construir. Nesse vídeo, vamos juntos revelar os sinais mais comuns de que uma versão sua está tentando se comunicar com você, entender o que são realidades paralelas sob a luz da ciência e da espiritualidade, aprender a decodificar essas mensagens e descobrir como se alinhar com uma versão mais elevada de quem você é, já em outra linha do tempo. Essa não é uma teoria para entender a mente, é um convite para despertar uma consciência, uma conexão profunda com o seu eu multidimensional. Porque quando você começa a ouvir, o que parecia coincidência se torna código, e o que parecia apenas realidade se transforma em escolha. A ideia da versão paralela pode parecer ficção científica, mas tanto a ciência quanto a espiritualidade convergem num ponto. Existem infinitas realidades possíveis, e você, como consciência, está constantemente sintonizado a uma delas. Cada pensamento que você tem, cada decisão que toma, cada emoção que vibra, te alinha com uma versão diferente da realidade. Isso significa que nesse exato momento existe uma versão de você que escolheu outro caminho, que disse sim quando você disse não, que ousou, errou, aprendeu, venceu, que vive uma frequência de plenitude, sabedoria, amor ou propósito. Essas versões não são separadas de você, elas são expressões paralelas da sua consciência expandida. Do ponto de vista espiritual, essas realidades são geradas pelo campo da consciência universal. Cada escolha ou intenção cria uma nova ramificação, um universo onde aquilo que você pensou é vivido. E mesmo que essas realidades estejam separadas por barreiras de frequência, a consciência que as criou, a sua consciência, ainda está conectada a todas elas. É como se cada versão sua fosse uma nota de uma mesma música, soando em oitavas diferentes do mesmo acorde, todas coexistindo, todas sentindo, todas vibrando. E é aí que a mágica acontece. Essas versões podem se conectar, podem se tocar, podem se comunicar. Mas você precisa saber ouvir. Os sinais estão por toda parte. E quando você começa a percebê-los, a vida se transforma. Vamos agora explorar os principais sinais de que uma versão paralela sua está tentando te enviar uma mensagem. 1. Déjà vu. Aquela sensação estranha de já ter vivido algo antes, de reconhecer um momento que tecnicamente nunca aconteceu. Muitos acreditam que o déjà vu é apenas uma falha no cérebro, mas e se for ao contrário? E se for um momento exato em que a barreira entre a realidade fica mais fina e você acessa por um segundo a memória de uma versão sua que já viveu aquilo? 2. Sincronicidades. Coincidências tão bem alinhadas que parecem roteiros do destino. Ver repetidamente o mesmo número, símbolo ou palavra, pensar em alguém e essa pessoa te chamar, estar em dúvida sobre algo e ouvir a resposta por acaso em uma música ou uma conversa aleatória. Essas sincronicidades podem ser mensagens vibracionais, como se outra versão sua, em outra linha do tempo, estivesse te guiando com sussurros simbólicos. 3. Sonhos intensos ou lúcidos. Às vezes você sonha com um lugar que nunca viu, mas sente que conhece, ou com pessoas desconhecidas, mas que te tocam profundamente, ou vive uma vida completamente diferente, mas estranhamente familiar. Esses sonhos não são apenas construções do inconsciente.
Muitos são acessos vibracionais a outras realidades, portais temporários onde você visita uma versão sua em outro plano. Sonhos lúcidos especialmente são portas abertas, e quanto mais consciente você estiver durante eles, mais claro pode ser a comunicação. Esses sinais não são fantasias, eles são ecos de realidades paralelas ressoando na sua frequência atual. E ignorá-los é como deixar cartas importantes sem abrir. Além dos sonhos, sincronicidade e déjà vu, existem outros sinais sutis que indicam que uma versão sua em outra realidade está tentando te alcançar. E o primeiro deles pode ser a sensação de deslocamento. Sabe aqueles momentos em que você está num lugar familiar, mas tudo parece levemente estranho? Como se a energia do ambiente estivesse diferente, como se algo tivesse mudado e só você tivesse percebido? Ou quando você sente que deveria estar num lugar fazendo outra coisa, vivendo outra vida, sem nenhum motivo racional? Esse estranhamento pode ser entrelaçado vibracionalmente entre duas realidades. É como se por um instante sua consciência se desalinhasse da linha do tempo em que você está e tocasse brevemente outra versão, em outro cenário. Outro sinal poderoso é a intuição profunda. Não estamos falando do simples pressentimento, mas daquela voz interior que parece saber o que você ainda não sabe, que te empurra para uma decisão, que te alerta, que te guia, mesmo sem explicação lógica. E se essa intuição for a lembrança vibracional de uma versão sua que já viveu essa experiência e que agora tenta te orientar, porque já viu onde esse caminho te leva? Essas mensagens nem sempre virão com clareza. Muitas vezes virão como um impulso inexplicável de mudar algo, um desconforto com situações que antes eram toleráveis, um desejo súbito por novos hábitos, estudos ou ambientes. São mudanças espontâneas que não vêm do nada. Elas vêm de outras versões suas, que já estão vivendo algo que você está apenas começando a acessar. E então surge a pergunta: como eu fortaleço essa conexão? Como eu me alinho com essas versões mais evoluídas de mim mesmo? Como deixo de apenas receber sinais e começo a responder a eles? A resposta é simples, mas profunda. Sintonize a sua vibração. Tudo no universo é frequência. Cada versão sua vive uma estação diferente. E para se conectar com essa realidade mais elevada, você precisa vibrar na frequência dela. Imagina que existe uma versão sua vivendo em paz, abundância e propósito. Ela não está distante, está vibrando em uma oitava acima da sua. E cada escolha que você faz pode aproximar ou afastar essa sintonia. O processo começa com práticas de elevação vibracional, não por obrigação, mas por intenção. Meditação, gratidão, alimentação consciente, silêncio interior, consistência emocional. Essas práticas não apenas melhoram o seu dia, elas afinam sua antena espiritual. Elas dissolvem o ruído mental e abrem o canal da escuta sutil. A comunicação com o seu eu paralelo não acontece com palavras, ela acontece com sensações, com imagens simbólicas, com insights repentinos, com emoções que não têm origem aparente. E quanto mais limpo estiver o seu campo energético, mais fácil será decodificar essas mensagens. A conexão com suas versões paralelas não depende de ferramentas externas, ela depende da clareza interna. Quanto mais você observa os seus pensamentos, emoções e comportamentos, mais você entende em que frequência está vibrando. E com isso descobre com qual realidade está alinhado. Essa é a prática da autoconsciência energética, a arte de se tornar o observador do seu próprio campo, e de notar sem julgamento quando algo em você está vibrando abaixo daquilo que você deseja viver. A versão sua que vive em plenitude não se alimenta de queixas. Aquela que vive em expansão não se prende ao medo. Aquela que vive em paz não cultiva pensamentos autodestrutivos. Então você precisa se perguntar todos os dias: meus pensamentos estão alinhados com a realidade que eu quero? Minhas ações honram o meu eu superior? Minhas emoções se aproximam ou me afastam da versão que eu desejo me tornar? Você não se conecta com suas versões mais elevadas desejando. Você se conecta vibrando. E para isso, a intenção precisa ser clara. Cada prática espiritual deve deixar de ser um ritual automático e se tornar um ato consciente de alinhamento com a realidade que você deseja acessar. Quando você medita, por exemplo, não está apenas relaxando, está silenciando os ruídos da sua linha do tempo atual e abrindo espaço para ouvir outras possibilidades que estão à sua disposição.
Durante esse estado expandido, você pode visualizar a vida que deseja viver, o ambiente em que está, as emoções que sente, a versão de si que já vive tudo isso. E o mais importante, sinta como se já estivesse lá. Permita que seu corpo, a sua mente, a sua energia reconheça esse novo normal. O universo não responde a vontades, ele responde à frequência. Quando você começa a vibrar como quem já é essa nova versão, você não só começa a atrair novas experiências, mas também abre um canal para que essa versão sua possa te guiar com mais clareza. Mas atenção, esse processo não é imediato. Nem sempre os sinais serão óbvios. Às vezes virão em símbolos, outras vezes em desconforto, às vezes em intuições que parecem não fazer sentido. Por isso, a autoconfiança energética é tão importante. A capacidade de confiar não no que é lógico, mas no que vibra certo. Você pode começar agora. Reserve alguns minutos por dia, feche os olhos, respire profundamente e pergunte em silêncio: qual a versão de mim está tentando me guiar? O que ela quer que eu veja? Qual caminho ela já trilhou que pode me ajudar agora? Espere, sinta, anote. Você ficará surpreso com o que começa a emergir. À medida que você se abre para esses sinais, algo dentro de você começa a mudar. A realidade que antes parecia rígida, previsível e repetitiva começa a revelar fendas, espaços de possibilidades, portais silenciosos que se abrem não fora, mas dentro. Porque agora você sabe, a sua vida atual não é a única linha do tempo disponível. Ela é apenas a que você está acessando nesse momento. E se isso é verdade, você pode escolher acessar outro. O segredo está na integração. Cada sinal que você percebe, seja um sonho, uma intuição, uma sincronicidade, é uma peça de um quebra-cabeça maior. Mas não adianta receber os sinais se você não agir com base neles. A sabedoria de uma versão sua que já venceu um desafio não serve para nada se você continuar repetindo os mesmos padrões. Então comece pequeno. Se um sonho insiste em te mostrar um caminho, investigue. Se uma intuição te puxa para uma decisão, considere. Se uma sincronicidade aparece com frequência, pare de ignorar. A realidade começa a mudar quando você responde ao chamado. E quanto mais você responde, mais alinhado você fica com a versão mais elevada de si mesmo. Aquela que já vive com mais leveza, consciência e abundância. Aquela que já sabe quem você pode se tornar. Essa versão está estendendo a mão, não para te puxar, mas para te lembrar. Lembrar que você não está preso a uma vida, você não está limitado a um caminho, você não é vítima do acaso. Você é um nó de consciência em expansão. Você pode sintonizar a realidade que deseja, através da vibração que escolher emitir. A cada nova decisão, a cada padrão rompido, a cada pensamento elevado, você se aproxima do que sempre foi seu, um destino criado com consciência. Talvez você já tenha sentido isso antes, uma versão sua mais sábia, mais leve, mais inteira, te observando do outro lado do espelho vibracional. Talvez ela esteja te chamando há anos. Talvez esse vídeo seja uma resposta, ou o primeiro passo. E o que você vai fazer com isso? E lembre-se, o universo está te ouvindo. Nos vemos na realidade que você decidir criar.